today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos para a nossa segunda parte de resolução de exercícios que envolve a força eletrostática, né? Que envolve a lei de Coulomb, que envolve a distribuição de cargas. Essa segunda parte também contém exercícios que eu tirei do blog, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar aqui também no vídeo aqui para vocês terem acesso e verem de onde eu tirei essas questões, tá? Essa primeira questão que eu quero resolver com vocês é uma questão bem bacana que envolve um princípio matemático. Fala o seguinte, ó, na distribuição de cargas apresentadas na figura, todas elas possuem o mesmo módulo, então elas têm o mesmo módulo, e são positivas. A força de repulsão entre as cargas Q1 e Q2 tem intensidade de 20 newtons. Então, ou seja, a força de repulsão entre as cargas Q1 e Q2 vale 20. A resultante das forças aplicadas na carga Q2 devido às cargas Q1 e Q3 vale quanto? Beleza, então olha aqui. Aqui eu tenho a força de repulsão eletrostática, né? Que é a força que 1 exerce em 2, que a carga Q1 exerce na carga Q2. Aqui eu tenho a força de repulsão eletrostática que a carga Q2 exerce na carga Q1, que é a força que 2 exerce em Q1. Beleza? E essas duas forças são iguais. É um princípio da ação e reação. Beleza? Então a primeira coisa, quanto que vale essas forças F1 e F2? Elas valem 20 newtons. Beleza? Vou pegar só na carga Q2, que é o nosso objetivo. A carga Q3 também é uma carga idêntica, tá? A carga Q1 e a carga Q2. Então a carga Q3 é uma carga idêntica à carga Q1 e à carga Q2 e também dá uma distância D da carga Q2. Então, ou seja, ela também vai exercer uma força de repulsão eletrostática na carga Q2. Então está aqui a força que 3 exerce em 2, que também é uma força de repulsão eletrostática. Ele quer saber a resultante das forças. Então, de acordo com as regrinhas de vetores que a gente já viu, aqui eu vou ter o quê? Vai formar um teorema de Pitágoras. Beleza? Então, a minha força resultante é dada por esse vetor preto aqui. Beleza? Então, se eu quero determinar essa força resultante, o que eu tenho que fazer? Força resultante é igual a raiz quadrada de F12 ao quadrado mais F32 também elevado ao quadrado. Beleza? A força F12 eu tenho, vale quanto? Vale 20 newtons. A força F32 eu não tenho, mas eu vou calcular. Para calcular essa força, o que eu vou fazer? Ó, eu vou partir da relação aqui. Então, ou seja, se F12 vale 20 newtons, então, ou seja, a lei de Coulomb para encontrar ela é dada por essa expressão. K, produto das cargas que são idênticos, então é Q quadrado dividido por D quadrado. Então a gente pode dizer o seguinte, que Q quadrado, KQ quadrado dividido por D quadrado é igual a quanto? É igual a 20 newtons. Beleza? Que é o valor da minha força F12. Vou fazer a mesma coisa para a força F32. A força F32 ela vai ser igual a quanto? F32 ela é igual a K, Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Certo? É idêntico. Então, ou seja, KQ quadrado dividido por D quadrado não é igual a 20? Não está aqui em cima aqui? Então a gente pode dizer que a força F32 também vale quanto? Vale 20 newtons. Então, ou seja, se a força F12 vale 20 newtons e a força F32 vale 20 newtons, qual vai ser o valor da minha força resultante? Força resultante é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, a minha força resultante vai ser igual. 20 ao quadrado é 400. Então, 400 mais 400 dá 800. Então, vai dar a raiz quadrada de 800. Então, a minha força resultante é igual a raiz quadrada de 800 é igual a 28,3 newtons aproximadamente.
Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é uma aplicação da lei de Coulomb simples, tá? Duas partículas eletricamente carregadas com cargas 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, cada uma, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. A força de interação eletrostática entre essas cargas então, ou seja, eu quero determinar a força de interação eletrostática entre essas cargas. Beleza? Essas cargas, elas são idênticas, então, ou seja, eu posso dizer que Qzão é igual a Qzinho, que é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância entre as cargas é de 30 centímetros, que em metros é igual a 0,3 metros, que é igual a 3 vezes 10 a menos 1 metro. O valor da constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Beleza? E eu quero determinar o valor da minha força eletrostática. Para encontrar o valor da força eletrostática, eu vou usar a equação da lei de Coulomb. F é igual a K, como as cargas são iguais, eu já vou colocar Q quadrado, dividido por D ao quadrado. Então, F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 8 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, a nossa força F vai ser igual. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, que multiplica 8 ao quadrado, 64. Beleza? Já vou fazer direto, tá? 8 vezes 10 a menos 6 ao quadrado vai dar 6,4 vezes 10 a menos 11. Isso aqui tudo dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Então, F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 6,4 vezes 10 a menos 11. Isso aqui vai dar 5,8 vezes 10 a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Então, F vai ser igual a quanto? 5,8 vezes 10 a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a menos 2, vai dar 6,4 newtons. Esse é o valor da força eletrostática. E como as cargas são idênticas, são iguais, são de mesmo módulo, então é uma força de repulsão. Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra A. Beleza? Pessoal, vamos aqui então para a nossa terceira questão. É uma questão da AMAN. Ela fala o seguinte, ó. Duas cargas elétricas pontiformes iguais e positivas, né, carga de 1,7 vezes 10 a menos 8 coulombs cada uma, são colocadas no vácuo a uma distância de 3 metros uma da outra. Sabendo-se que K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, qual será a força de origem eletrostática entre elas? Então vamos lá então. Tá? Primeiro o valor das cargas. O valor das cargas são iguais, então eu tenho que Qzão é igual a Qzinho, que é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 coulombs. Elas estão no vácuo, então quer dizer que K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Elas estão separadas por uma distância de 3 metros e ele quer saber qual que é o valor da força F. Certo? Da distância em relação a essa distância. Então, para a gente encontrar, o que a gente vai fazer? Vou partir da lei de Coulomb. F é igual a K, Q vezes Q, então como são iguais é Q quadrado, dividido por D ao quadrado. Então, F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica 1,7 vezes 10 a menos 8, isso aqui tudo elevado ao quadrado, sobre 3 ao quadrado, que é a nossa distância. Então, F vai ser igual, tá?
9 vezes 10 a nona, que multiplica 1,7 vezes 10 a menos 8 ao quadrado, vai dar 2,9 vezes 10 a menos 16 sobre 3 ao quadrado, 9. Então, F vai ser igual a quanto? 9 vezes 10 a nona vezes 2,9 vezes 10 a menos 16 vai dar 2,6 vezes 10 a menos 6. Beleza? Isso aqui tudo dividido por 9. Então, F vai ser igual a 2,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 9, vai dar 2,9 vezes 10 a menos 7 newtons. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Então, a alternativa correta, o valor mais aproximado, só pode ser a letra A. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. É uma questão do Unirio. Essa questão é muito legal, porque ela envolve, além do processo de eletrização, lei de Coulomb, ela ainda envolve eletrização por contato, tá? Que a gente vai usar aqui. Então, vamos lá. Duas esferas idênticas, de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de módulo Q e 3Q, atraem-se com uma força de intensidade 3 vezes 10 a menos 1 newton, quando colocadas a uma distância d em certa região do espaço. Se forem colocadas em contato e após o equilíbrio eletrostático, levadas a uma mesma região do espaço e separadas pela mesma distância d, a nova força de interação elétrica entre elas será, então, ou seja, a gente tem duas coisas, a gente tem duas forças eletrostáticas. Uma antes do contato e uma após o contato, tá? Levando em consideração que vão estar à mesma distância e no mesmo meio K, tá? Então, vamos pegar aqui antes do contato, beleza? Antes do contato, a gente tem a seguinte situação, eu tenho uma carga Qzão, uma carga Qzinho, que eu vou chamar de negativa. Eu tenho aqui uma carga Qzão positiva, estou chamando uma de negativa e uma de positiva porque elas se atraem, tá? Eu tenho elas separadas por uma distância d, no meio K. Então, qual que é o valor da força eletrostática antes do contato? Então, para determinar essa força eletrostática, a gente vai fazer F é igual a K módulo de Qzão, vezes o módulo de 3Q, dividido por d ao quadrado. Ou seja, a nossa força F vai ser igual a Qzinho vezes 3Q, então isso aqui vai dar 3kq ao quadrado, dividido por d ao quadrado. Beleza? Vou passar esse 3 dividindo. Então, ou seja, eu vou ter que kq ao quadrado por d ao quadrado é igual a F sobre 3. Então, esse é o valor do produto das cargas vezes o meio dividido pela distância ao quadrado, quando eu tenho uma carga 3Q e uma carga menos Q. Beleza? Agora, olha aqui. Vou colocar essas esferas em contato. Beleza? Então, eu tenho aqui um corpo A, o corpo que tem uma carga aqui de menos Q, em contato com um corpo idêntico a ele com uma carga de 3Q. De acordo com o princípio de conservação das cargas elétricas, o somatório das cargas antes deve ser igual ao somatório das cargas depois. Ou seja, menos Q mais 3Q tem que ser igual a essas cargas depois. Beleza? Então, ou seja, o que eu vou ter aqui? Que a quantidade de carga depois do contato vai ser de quanto? De 2Q. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando eu pegar essas cargas e colocá-las em contato, eu tenho 2Q de cargas para dividir entre as duas cargas. Ou seja, após o contato, eu vou ter um corpo com uma carga Q e um outro corpo também com uma carga Q, separados por uma distância D e no meio K igualzinho anteriormente. Só que agora o valor das minhas cargas é quanto? Q e Q. Beleza? Então, ou seja, depois do contato,
depois do contato, qual que é o valor da força eletrostática? Então, ou seja, agora eu tenho uma carga, um corpo com uma carga Q, um outro com uma carga Q, separados por uma distância D, no meio K. Qual que vai ser o valor da força eletrostática que eu estou chamando de F' agora? Então, para encontrar F', eu vou fazer F' é igual a K, Q, vezes Q, tudo em módulo, tá? Igualzinho a gente fez anteriormente, dividido por D ao quadrado. Então, ou seja, F' é igual a K, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. O que é K, Q quadrado dividido por D quadrado? Está aqui, ó. É F sobre 3. Então, ou seja, F' é igual a F dividido por 3. Então, F' vai ser igual a quanto? Quanto que vale o F? Vale 3 vezes 10 a menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 dividido por 3. Ou seja, F', que é a nova força, vai ser igual a quanto? A 1 vezes 10 a menos 1 newtons. Esse é o novo valor da força eletrostática quando eu colocar esses corpos em contato, deixados pela mesma distância D e no mesmo meio K. Então, como elas têm um sinal igual, então vai ser uma força de repulsão que vale 1 vezes 10 a menos 1 newton. Então, a alternativa correta só pode ser a letra A. Beleza? Pessoal, encerra aqui então essa nossa videoaula a respeito de força eletrostática, tá? Gostaria de encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.